E os painéis do Congresso do CPC continuaram. Durante a tarde, 3 temas foram debatidos: terceiros no processo, recursos, tutela de urgência e tutela da evidência. Acompanhe. Terceiros nos processos deu continuidade às atividades no segundo dia de evento. O advogado e ex-deputado federal da Bahia, Sérgio Barradas Carneiro, presidiu a mesa em que os expositores foram os professores de Direito da PUC de São Paulo, Cássio Scarpinella Bueno, e o da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Leonardo Greco. Barradas lembrou que o Brasil teve 2 códigos de processo civil e um novo CPC, agora, que é o terceiro. Então quis o destino que eu tivesse a honra de ser o relator, um dos relatores do principal código do nosso país, que é o Código de Processo Civil, que traz as regras pelas quais todos nós vamos à justiça pleitear os nossos direitos. E o Brasil, vocês sabem, teve 2 outros códigos de processo. O de 1939, chamado Código dos Estados, e o de 1973, ambos feitos em períodos ditatoriais. E quando esse projeto chegou nas nossas mãos, por iniciativa do então deputado, presidente da comissão, e aqui vale esse registro por uma questão de justiça, o deputado Fábio Tradi, nós disponibilizamos a versão que chegou do Senado, com 978 artigos, na internet. E ao lado de cada artigo, parágrafo ou inciso, haviam 2 ícones. Um para os iniciados poderem fazer sugestões aditivas, modificativas ou supressivas. O que é que eu estou dizendo com isso? É que qualquer brasileiro ou brasileira, do Iapoque ao Chuí, teve a oportunidade de se manifestar do primeiro ao último artigo do que seria, na sua cabeça, um novo Código de Processo Civil para o século XXI. O professor Cássio Scarpinella apresentou um panorama geral sobre a intervenção de terceiros sobre o novo CPC, publicado em Diário Oficial da União em 17 de março de 2015. Scarpinella comparou os processos legislativos entre Senado Federal e Câmara dos Deputados. E, de alguma forma, eu vou querer sempre comparar o projeto do Senado e o projeto da Câmara. Isso é importante. O processo legislativo é fundamental, até o final. Inclusive hoje, porque hoje nós vemos o código publicado no Diário Oficial, mas esse código publicado no Diário Oficial ele tem que ter fundamento no trabalho do projeto do Senado, PLS 166/2010, e depois o PL 8.046 de 2010, que é o projeto da Câmara. No retorno ao Senado, essa é a grande verdade, não havia nenhuma possibilidade de criar terceiras regras. Com relação ao nosso tema de intervenção de terceiros, isto não aconteceu. Não vou afiançar isto para os demais temas, mas na intervenção de terceiros não houve isto. Menos mal, houve escolhas. Entre o projeto do Senado e o projeto da Câmara, podemos concordar com isso, com aquilo, e viva a democracia. É isso que o professor Barradas Carneiro falou, é absolutamente correto. Já no 5º painel da tarde, o tema Os Recursos foi presidido pelo vice-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, em que os seus expositores foram o presidente da OAB de Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, e o advogado e jurista Nelson Nery Júnior. Lamáquia explanou quais foram os temas de objeto de luta da OAB para chegar ao novo CPC. Como é o caso dos honorários de sucumbência, o caráter alimentar, como já foi aqui dito, inclusive, na abertura deste congresso no dia de ontem, como o fim da compensação da verba honorária, como as férias para os advogados, como a contagem de prazos em dias úteis, todos estes temas que foram objeto de luta de muitos anos por todos nós, dirigentes de ordem e advogados. E, portanto, por isso estamos também celebrando com o Congresso Brasileiro sobre o novo CPC, celebrando exatamente a promulgação do novo Código de Processo Civil. O presidente da OAB de Minas Gerais, Luiz Cláudio, falou sobre as alterações do novo CPC a respeito dos recursos. Mas eu devo confessar que durante a caminhada eu fui ficando mais tranquilo, porque eu percebi que a ideia central era realmente a preservação dos direitos ao duplo grau de jurisdição. E mais do que isso, né, a preservação e a análise no Código de Processo Civil de todos os princípios constitucionais, como não podia ser diferente. Ou seja, a garantia ao contraditório, a preservação do próprio, da extensão da ampla defesa nas questões recursais. E isso foi me
acalmando e me colocando ao lado desse novo Código de Processo Civil. E devo dizer que se ainda temos algumas imperfeições, seja na sua redação, seja na própria nomenclatura, como vou citar algumas aqui, mas coisas de menor importância, o resultado final no campo recursal não foi tão traumático quanto acho que toda a advocacia brasileira esperava. Pelo contrário, a própria parte recursal trouxe boas conquistas e garantias também para a advocacia. Eu costumo até dizer que esse CPC, né, ele depois da lei 8.904 e da lei que instituiu o super simples para a advocacia, foi uma das grandes vitórias da advocacia brasileira. O advogado e jurista Nelson Nery Júnior comentou sobre as interlocutórias do novo CPC. Parte de recursos. Nada mudou relativamente ao conceito de atos recorríveis. Então, sentença, decisão interlocutória e despacho, hoje são e amanhã serão a mesma coisa. Sentença, o ato que resolve dentro do processo de conhecimento, do processo comum, não é? Implica resolução de matérias do artigo 485 ou do 487, antigos 267 e 269, né, do atual e vigente Código, e que também colocam fim ao procedimento de cognição no primeiro grau. Então, isso é a definição de sentença pelo artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil novo. Decisão interlocutória pelo novo Código é aquela que decide matérias, mas não se trata de sentença. Não faz uma definição como é hoje a da decisão interlocutória do 162, parágrafo 2º, que resolve no curso do processo questão incidente. A nova definição não é essa, mas por exclusão é uma questão decisória, não é sentença, é interlocutória. Tutelas de urgência e de evidência foi o último painel da tarde. O debate foi presidido pelo advogado processualista Cristiano Zanin, tendo como debatedores o desembargador federal Aloysio Mendes e o jurista Eduardo Talamini. Mas nós ainda tínhamos, e especialmente quando foi introduzida a tutela antecipada no artigo 273, de certo modo, o processo cautelar e a tutela cautelar acabou ficando um pouco de lado, digamos, na preocupação, talvez, até da doutrina dos processualistas. E, na prática, nós também vimos o que, basicamente? Vimos no Código toda uma previsão típica de procedimentos, procedimentos cautelares, né, com muitas formalidades e, ao mesmo tempo, essa ideia do processo cautelar ocupando um livro inteiro do Código de Processo Civil. Aos poucos fomos percebendo que aquilo perdia gradativamente a sua utilidade. Não por outra razão, na praxe jurídica, o que a gente assistia? Muitas vezes era concedida uma medida cautelar, né, liminar no processo cautelar, e depois ninguém sabia sequer ao certo o que fazer com o processo cautelar. Ora, ele seguia adiante, até a frente do processo principal, ora ele era imediatamente extinto, ou ele ficava em apenso, digamos, os autos do processo cautelar ao processo principal, mas, digamos, acabou havendo uma grande perplexidade e talvez até na maioria dos casos haja até uma quantidade muito grande de extinção desses processos cautelares depois que está efetivada a medida cautelar. Às vezes se manda até a pensar nos autos principais aquela decisão, preservando-se a sua eficácia. E no próximo bloco, ministro do STF, Luiz Fux, encerra o Congresso sobre o novo CPC. Abertas as inscrições para a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Daqui a pouco a gente volta.